O trio elétrico libertador é um compromisso que a nossa família tem com Deus. Foi um projeto que eu abracei com muito orgulho, porque vi em meus filhos uma verdadeira paixão pela evangelização. E meu filho Anderson vai contar esta história. Em 1998, víamos muitos trios elétricos levando as pessoas às drogas, à prostituição e o alcoolismo. E eu me lembro muito bem quando conversávamos, eu e meu irmão, e tivemos uma ideia de construir um trio elétrico genuinamente evangélico. Naquele momento, sentimos o quanto seria difícil aquela estrutura de evangelismo e levamos a ideia ao nosso pai, o deputado Manuel Ferreira. E o interessante foi a sua reação, porque quando nós informamos a ele como seria essa estrutura de evangelismo, a sua reação foi de espanto. E ele disse assim: como vamos fazer? E dissemos a ele: pai, essa estrutura será feita pela fé. E automaticamente ele falou: se for pela fé, pode contar comigo. Logo em seguida, meus amigos, foram surgindo as dificuldades. Mas quando você faz algo para Deus e com a direção de Deus, tenha certeza que Ele suprirá toda a sua necessidade. E 2 anos depois, o trio elétrico libertador estava realizando o seu primeiro evento. E desde então, eu pude entender que todo esforço que a nossa família, evangelizando ali em Piedade, em Barra de Jangada, no sol quente, na areia quente, andando a pé, era Deus nos capacitando para hoje percorrermos todo o estado de Pernambuco, porque Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Milhares de pessoas já participaram, vidas foram transformadas e o evangelho levado ao alcance das multidões. Trio Elétrico Libertador, 9 anos de evangelização, uma coordenação Anderson Ferreira. Eu quero te convidar a fazer uma reflexão do que está acontecendo nos dias atuais e qual a nossa responsabilidade como eleitores cristãos na sociedade em que vivemos. O nosso povo precisa ser um instrumento que Deus usa para que as verdadeiras mudanças no contextos sociais, políticos e econômicos possam acontecer. Quando uma pessoa peca, ele é responsável pelo seu pecado diante de Deus. Mas quando uma nação cria leis legalizando o pecado não é só de uma pessoa, o pecado é de uma nação. Quando Deus trata como um todo, isso quer dizer que o justo paga pelo injusto. Nós estamos vivendo um momento crítico na nossa nação. A Bíblia fala que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. O nosso povo precisa indicar o caminho. Precisamos iluminar, mostrar sua luz, porque muitos que vivem nas trevas têm dominado e têm aprovado leis que corrompem a nação e afrontam o coração de Deus. Quando os bons se omitem, que poderiam ser luz, os maus assumem o poder. Quais são as implicações disso para as nossas vidas? Eu quero chamar sua atenção para esses fatos. Na Câmara dos Deputados estão tramitando algumas leis injustas, como a legalização do aborto, a legalização do casamento de pessoas do mesmo sexo, a lei da homofobia. A sociedade ela está invertendo os valores. A lei que legaliza o aborto é uma lei que legaliza o pecado e o infanticídio. Eles alegam que a mulher deve ter direito sobre o seu corpo. Mas a partir do momento que houve a fecundação, há uma vida ali dentro. E isso é assassinato. Também está tramitando em Brasília a lei da homofobia. O que é esta lei? Se nós evangélicos pregarmos a palavra de Deus, que de certa forma diz que é pecado o relacionamento de pessoas do mesmo sexo, podemos ser presos, podemos ser processados porque somos homofóbicos. Querem tirar a nossa liberdade de expressão. Embutido nesta lei, há um artigo dizendo que toda literatura homofóbica tem que ser recolhida. O que é literatura homofóbica? É uma literatura que bate de frente contra os conceitos da prática do homossexualismo. Se essa lei for aprovada, vão querer recolher todas as Bíblias Sagradas. E está escrito em Levítico capítulo 20 e versículo 13, que o homossexualismo é abominação. Nós não estamos falando dos homossexuais, mas a prática do homossexualismo é pecado, é abominação. Toda lei que é criada contra a lei maior, a lei de Deus, traz desgraça para o seu povo.
Nós evangélicos temos que tomar uma posição, temos que ter atitude e coragem para fazer a diferença. O nosso povo precisa ser um instrumento que Deus usa para que as verdadeiras mudanças no contextos sociais, políticos e econômicos possam acontecer. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte
enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor.